Você já abriu a sua Bíblia em Efésios capítulo 6? Então nós vamos começar hoje uma série de mensagens sobre a armadura de Deus. Então nesses próximos 4 domingos, com exceção de domingo que vem, nós vamos estudar o que é essa armadura de Deus e quais são essas partes da armadura. Como eu vou ser revestido ou vestido da armadura de Deus? Então nós vamos ver que cada parte da armadura é um item do Novo Testamento, um item da Nova Aliança. E eu tenho certeza que no término disso aqui a tua fé vai estar muito mais fortalecida, amadurecida no Evangelho. Então vamos lá, versículo 10, todos acharam? Vamos ler até o 20. Quanto ao mais, presta atenção como ele começa. Efésios 6, versículo 10 até o 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então não há outro meio de fortalecimento a não ser no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderdes ficar firmes contra os ciladas do diabo. Então uma pessoa revestida com a armadura de Deus, ela fica firme. Ela não cai nas ciladas do diabo. E depois ele fala, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Agora olha lá. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Então se eu estou revestido com a armadura de Deus, eu vou ficar firme no dia mau, o dia da maior adversidade da minha vida. E eu vou ficar firme e vencer tudo, permanecer uma pessoa inabalável. Então se eu sou revestido com a armadura de Deus, eu vou vencer tudo. Tudo é tudo, e permanecer alguém inabalável, que não se move diante de qualquer situação. Depois ele vai dizer sobre as partes da armadura. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, ou vestindo os vossos lombos com a verdade. Revesti-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Olha, couraça da justiça. Se você entende a nova aliança, começou a perceber as partes da armadura. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Onde os meus pés vão andar? No evangelho da paz. Ele diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Olha o ensino sobre a salvação como um capacete, E a espada do Espírito. De quem é a espada? Do Espírito. Não é minha espada. A espada é do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo diz, ore por mim também, para que me seja dado no abrir da boca a palavra, Para quê? Palavra sobre o quê? Para fazer conhecido o mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho, olha que coisa profunda. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Então, muito bem, queridos, Paulo começa dizendo, quanto ao mais, depois dele falar coisas gloriosas desta carta aos Efésios, ele fala dos lugares celestiais, fala da nossa ressurreição com Cristo, da graça de Deus. Ele faz 2 orações pela igreja.
ele fala sobre a unidade da fé, o crescimento de cada um de nós, até nós adquirirmos uma fé unida, uma fé madura, uma fé operante, atingirmos uma estatura de homem perfeito, né? Depois ele fala sobre a questão da santidade, ele põe em ordem a família, esposo, marido, os filhos, pois que ele trabalha em tudo isso, né? Que são assuntos extraordinários. Ele apresenta agora a armadura de Deus. Ele diz no versículo 10, ele diz, ele diz: quanto ao mais, ele fala, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele fala, se eu for revestido com toda a armadura de Deus, eu vou ser uma pessoa firme contra as ciladas do diabo. O que é a cilada do diabo? É uma coisa preparada de antemão para que a pessoa caia e fique preso nela. Mas se eu sou uma pessoa revestida com a armadura de Deus, e você vai ver que a armadura de Deus, no passado a gente orava assim: ó Deus, me veste agora com a sua armadura, eu vou fazer uma batalha espiritual agora, me põe agora o capacete da salvação, agora Senhor eu vou calçar os pés com a preparação do Evangelho, agora eu peguei o escudo da fé, Senhor, e agora eu vou vestir a couraça da justiça. E aí não conhecia o que era armadura. Essa armadura, você não é vestido porque você orou. Essa armadura nada mais é do que o Evangelho, os itens do Evangelho, que quando eu conheço parte por parte, o Espírito Santo vai me vestindo com a armadura. Não sou eu que, pelo meu esforço, me visto com a armadura. É o Espírito Santo, na medida que eu vou conhecendo o Evangelho, conhecendo a verdade. O que é a couraça da justiça, né? O que é calçar os pés com a preparação do Evangelho? O que é o capacete da salvação? Que capacete é esse que protege a minha mente? O que é o escudo da fé? E a espada do Espírito. Na medida que eu vou conhecendo cada parte da armadura, então o Espírito Santo ele vai me vestindo da armadura de Deus. E quando o meu conhecimento é completo a respeito da armadura, eu sou uma pessoa revestida com a armadura de Deus. Então, no dia mau, né, o pior dia da sua vida, depois de ter vencido tudo, ele fala: vencer tudo, permanecer uma pessoa inabalável. É isso que Deus quer ver em nós. Deus quer ver pessoas inabaláveis, que enfrentam tudo que tem que enfrentar, firmados, corajosos, sabem em que acreditam, não é? Você entende isso? É isso que Deus anseia em ver em cada filho. Ver um filho inabalável, vestido com a armadura de Deus, uma fé fortalecida na verdade, que suporta as pressões da vida, as pressões da tentação, as pressões da mentira do diabo, permanece diante de tudo uma pessoa inabalável. É isso que Deus quer ver em cada um de nós. Agora, essa pessoa não surge da noite para o dia. Agorada não faz nada para ela, nem óleo ungido, nem rosa, isso aí não resolve o problema. O que vai revesti-la com a armadura de Deus, sabe o que é? É o conhecimento do que é a armadura e em onde a armadura está estabelecida no Evangelho. Vocês estão entendendo isso ou não? Então o inimigo, ele gosta de quem é ignorante a respeito da armadura, porque ele vai criar ciladas para a pessoa cair. Mas quem está revestido com a armadura, sabe o que é a armadura, então ele não vai cair nas ciladas do diabo, ele vai prevalecer diante desses dominadores do mundo tenebroso. Então a igreja prevalece pelo poder de Deus diante desses dominadores do mundo tenebroso. Estão entendendo ou não? Né? Então eu quero ler de novo para chegar no versículo 13. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ele não fala assim, ó, e você vai ser derrotado, e o diabo vai te pegar, e o diabo vai te tocar. Não, ele fala assim, para que você possa resistir no dia mau, depois de você vencer tudo, você vai permanecer inabalável. Meu irmão, sabe que é uma coisa inabalável? Né? Você vê aquelas rochas na montanha, aquilo passa ano, entra ano, e você olha, aquilo está do mesmo jeito. Cai chuva, temporal e bate vento, né? Você chega lá, aquilo está numa resistência, aquela rocha, não se remove. Uma pessoa inabalável é isso. A pessoa que suporta as aflições que a vida traz, mas não se remove. As pessoas que passam as privações que às vezes vêm sobre a nossa vida, mas não se remove. As pessoas que passam as angústias, os problemas que todos nós temos que enfrentar, mas não se remove. As pessoas que passam as dores que essa vida traz, porque essa vida traz problemas para nós, traz dores, mas ela não se remove. As pessoas que passam às vezes apertos financeiros terríveis, mas ela é revestida da armadura de Deus, e ela não se remove. É uma pessoa inabalável. Você entende isso? Uma pessoa inabalável. É isso que Deus quer ver em cada um de nós. Depois no versículo 14 é onde nós vamos começar o trabalho hoje. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então nós vamos trabalhar nessa frase: estar firmes, cingindo-vos com a verdade. Então o que é cingir? É como se fosse uma capa de chuva. Está chovendo, você tem uma capa de chuva boa, com capuz e tudo, e você vai se cingir, você vai se vestir com aquela capa, né? Aquela capa vai te dar uma cobertura, uma proteção naquela chuva. Então você veste aquela capa, põe um capuz, né? Suponhamos que tem até uma galocha, que agora nem se fala mais em galocha, né? Mas no meu tempo tinha. E você põe aquilo e sai na chuva. Você está cingido com uma capa que lhe protege, não é verdade? Então essa é a mentalidade do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, olha, meus irmãos, cingir quer dizer pôr sobre, alguma coisa que por sobre você ele faz uma cobertura. Então ele diz, meus irmãos, primeira coisa, cingindo-vos com a verdade. Cingir-vos com a verdade. Quem é a verdade? A verdade é o Senhor Jesus Cristo, como nós vamos ver. Jesus Cristo é aquele que nos cobre. Ele é o nosso apóstolo. Ele tem o verdadeiro apostolado. Ele é o sumo sacerdote da nossa fé, como diz em Hebreus. E ele é a cobertura da igreja. Nenhum homem pode ser cobertura da igreja. Hoje você ouve coisas assim, que você tem que estar debaixo de uma cobertura. Aí quando você olha, estão impondo um homem para ser sua cobertura. Um homem falho, sujeito a erros, sujeito a deficiências. Como um homem, ainda que tenha um ministério, pode ser a cobertura de uma igreja? Não pode, porque ele mesmo é sujeito a erros. Por isso a verdadeira cobertura da igreja é Jesus Cristo. Ele é o que tampou a brecha. Entende isso? Nenhum homem é capaz de tampar brecha por esforços. Você vai ouvir isso, tem que tampar brecha, tampar. Então você vê a pessoa num desespero tentando tampar brecha. Mas nenhum homem é capaz de tampar todas as brechas da vida dele. Ele pode fechar alguns pontos, mas ele é defeituoso e tem muitos vãos ainda na vida dele. Mas Cristo é o verdadeiro tampador de brechas, que com seu sangue, meu irmão, tampou a brecha que Adão abriu. Ele é o tampador de brecha. Então Paulo está dando a entender, primeira coisa, eu vou ser fortalecido no Senhor e vou me cingir com a verdade está sobre mim. Cristo é a minha cobertura, é a minha segurança, é o início de toda a armadura. É em Cristo que nós nos refugiamos, nós nos escondemos, nós somos protegidos. Ele é o nosso sumo sacerdote, o apóstolo verdadeiro, né? É ele que é o nosso escudo. Então quanto mais eu me submeto, sou coberto com a verdade, mais protegido, mais seguro, mais guardado, mais confiante eu vou ser. Você enxerga Cristo como o
que tampou as suas brechas. Quem não enxergou isso ainda, enxerga Cristo longe, longe. Mas quem enxergou, está andando seguro, porque sabe que o que ele jamais poderia tampar, Cristo tampou na vida dele. Então vamos trabalhar, que verdade é essa? Não é? O que é cingir? É pôr sobre você, uma cobertura que vem sobre você, que te protege, te reveste, né? Entende? Te cobre, né? Então vamos lá. João 14,6, só vou falar de Jesus, não tenho o que falar de outra coisa. Então que verdade é essa que me dá cobertura? Que verdade é essa que eu vou me cingir com ela? Me cingir com a verdade, está debaixo de uma cobertura da verdade. Então João 14,6 você sabe de cor. Disse-lhe Tomé no versículo 5: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo é esta verdade, Ele é esta verdade com a qual eu vou me cingir, me cobrir. Cristo é a verdade, meu irmão. Cristo é tudo na igreja, Ele é tudo em nossa vida, Ele é o nosso refúgio. Então a palavra apresenta qual verdade? A verdade é Cristo. Então Cristo é a nossa cobertura, é o nosso esconderijo. Repito isso, nós estamos debaixo do apostolado dEle, nós estamos debaixo da intercessão dEle, nós estamos debaixo da sua proteção. Todo crente nascido de novo, ele tem uma cobertura espiritual que Cristo dá. Cristo é o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, que ainda intercede por nós assentado à direita de Deus. Então se você é um crente de verdade, você precisa crer, você não está sem cobertura, você não está sem proteção. Mas pastor, o que aconteceu comigo? Às vezes sabe por que nós temos problemas? Porque nós não entendemos a verdade e não cremos nela. Então o engano se prevalece, nos abate por falta de conhecimento da verdade. Mas todo crente nascido de novo, você nasceu de novo, você pode não estar sentindo nada, você pode estar até angustiado aí olhando para mim, mas você tem uma cobertura que é Cristo agora na tua vida, agora. Se o teu marido não encontrou Jesus, você tem essa cobertura. Se o seu filho não quis vir na igreja, você tem essa cobertura. Se ninguém na sua família se interessa por Deus, você tem essa cobertura porque você é de Deus. Cristo é a tua cobertura. Agora quando eu creio se torna real. Se eu não creio não vale nada, não é real para mim. A fé traz a existência, esta palavra que eu estou dizendo para você. Então a nossa cobertura é Cristo. Vamos lá para João 17, folha um pouquinho algumas páginas aí, João 17, versículo de número 17. Vamos ler desde o 14. Eles tenho dado a tua palavra, João 17, 14. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. Agora Jesus mesmo apresenta: a tua palavra é a verdade. Então olha a importância de você conhecer a palavra. Você pode falar para mim assim: pastor, eu já li a Bíblia inteira. Amém. Mas conhecer a palavra não é uma questão de uma leitura da Bíblia inteira, você tem que ler. Conhecer a palavra é quando a mesma lhe é revelada, quando o Evangelho lhe é revelado, aquilo se torna vivo dentro de você, se torna a tua própria vida. Não é uma questão de conhecer aqui na cabeça, mas é uma questão de conhecer a verdade no coração, quando aquilo queima, aquilo é vivo, aquilo é real para você, aquilo te sustenta, aquilo tem fundamento, você vive por aquilo. Isso é conhecer a palavra. Eu posso ter a minha mente com muito conhecimento da palavra, mas dentro do meu espírito eu não conheço a vida da palavra, eu não conheço o poder da palavra. A minha mente evoluiu, mas o meu espírito não evoluiu,
na revelação da palavra. Então às vezes a minha mente, eu posso chegar para você e falar um montão de coisa, e até pregar para você e não ser real para mim, eu falar coisas para você que nem eu vivo e não creio, ser um dicionário bíblico para você, porém aqui dentro, não ter conhecimento da palavra por revelação, que é isso que torna a palavra viva dentro de mim. Então, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade que nos dá cobertura é Jesus, é a palavra. João capítulo 8, vamos ver o que Jesus Cristo disse aos judeus que haviam crido nele. João 8, versículo 31 em diante. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, presta atenção: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. O que vai acontecer quando eu permaneço na palavra? Eu me torno um verdadeiro discípulo. E depois ele diz, o que vai acontecer? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu permanecer na palavra, eu me torno discípulo. Eu vou conhecer a verdade, essa verdade conhecida me libertará. Então às vezes nós vemos as pessoas buscando libertação. Ela acredita que alguém ungiu um papel, e esse papel é orado e vai libertar a vida dela, que não é a verdade. Nunca ela vai ser liberta. O que liberta a pessoa é sair da ignorância da palavra, é conhecer a verdade, conhecê-la aqui, conhecê-la no coração. Essa verdade conhecida que liberta a nossa vida, é que nos traz a verdadeira libertação, que renova a nossa mente, que nos faz viver essa liberdade do Evangelho. E continua, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O povo não entendeu e disse, responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se o filho, pois, vos libertar, quem é o filho? A verdade, a palavra. Se o filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse filho já nos libertou, nós já conhecemos o filho, ele é a nossa cobertura, nós estamos cingidos com essa verdade. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, que verdade é essa que nós temos que cingir, que é o início da armadura? É Jesus, meu irmão, é Jesus. Jesus é a palavra. Então, quanto mais clareza eu tenho da palavra, mais eu vou vendo a verdade, eu vou me vestindo, me cobrindo da verdade, sendo protegido, se torna real. Então vamos um pouquinho para frente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, ou melhor, capítulo 2. Nós vamos ver ali o fundamento que Paulo punha no coração dos coríntios, o que Paulo pregava e ensinava. 1 Coríntios 1, ou melhor, 2, eu estou querendo 1, né? Versículo 1, 1 Coríntios 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com sabedoria de linguagem, com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então Paulo poderia ter falado muita coisa bonita, mas Paulo pregou o Cristo crucificado, pregou aos coríntios a palavra da cruz. Paulo sabia que a importância para os coríntios era fundamentar a fé deles em Jesus Cristo, que é o poder de Deus. Então Paulo falou ali, não usei de linguagem persuasiva, nem ostentação de linguagem, de sabedoria humana, eu decidi nada saber entre vós,
senão Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive entre vocês em fraqueza, com muito temor, né? Com qual finalidade Paulo fala isso? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas se apoiasse em quê? No poder de Deus. Então olha lá no capítulo 3, no versículo 10, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento da igreja é Jesus Cristo, a base da nossa fé é Jesus Cristo, a verdade é Jesus Cristo. Entende? Ele é o fundamento da igreja, ninguém pode pôr outro fundamento, ele é o início da construção da igreja. Então essa verdade que Paulo fala ali da armadura, cingindo-vos com a verdade é Jesus Cristo, é o que nos dá cobertura, o que nos cobre, né? Vamos em frente, agora vamos para as declarações, né? De Jesus Cristo a respeito de si mesmo, que é a verdade, com qual eu vou me cingir, que me dá cobertura, me dá segurança e me dá proteção. João 6, nós vamos trabalhar muito em João, só em João daqui para frente. Então João capítulo 6, e nós vamos ler versículo 35. Vou fazer uma grande leitura agora para vocês. Sempre eu tenho lido esses textos para vocês memorizarem, crerem e viverem por meio dele. Então, versículo 35, vamos ler desde o versículo 32. Não, tem que desde o 28. Vai dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Responderam Jesus: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos? Eles queriam ver coisas. E creiamos em ti. Quais são os teus feitos? Eles citam lá o Velho Testamento. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer pão do céu. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão que desce do céu é o que dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus se apresenta como o pão. Quando você come o pão sustenta a tua carne, te dá saúde. O pão aqui é um tipo de alimento, te dá saúde, te dá energia. Então Jesus se apresenta como o pão da vida. É um tipo, quando eu me alimento dele, né, eu vou ter vida. Ele é o pão da vida. Quando eu como o pão, se transforma em mim o pão que eu como. Então quando eu me alimento de Cristo, eu me torno um com ele. Continua a leitura, versículo 36. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, deles os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como dizes agora: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Agora preste atenção nessa verdade: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim.
Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse é o que tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Depois ele vai fazendo essa dissertação. Então ele se apresenta como o pão da vida. Não é esse pãozinho que a pessoa ora e fala assim, isso aqui é um pão orado. Já te mostrei, está ali, ó, o pão do descarrego, né? Você leva no saquinho, põe atrás da porta. Até pão do descarrego existe, mas isso não é Jesus. Ele se apresenta como o pão da vida, que aquele que comer desse pão vai ter a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Ele é o pão da vida, ele é a verdade, é a nossa cobertura. Nós nos cingimos com a verdade, né? Vamos lá para João capítulo 8, você está no 6, vamos lá no capítulo 8, vamos ver outra declaração. Você tem que guardar esses versículos, memorizá-los, mantê-los sempre vivos na tua mente. João capítulo 8, versículo 12. Ele se apresenta agora como a luz do mundo e diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, se você entra num quarto escuro, ligou a luz, todas as trevas desaparecem. Então ele é a luz do mundo. Quem segue ele, repara bem, quem segue ele é a verdade, ele é o pão da vida, ele é a verdade na qual nós estamos cingidos. Quem o segue não andará nas trevas, não andará no escuro, pelo contrário, terá o quê? A luz da vida. João capítulo 10, João capítulo 10, do versículo 7 em diante. Ele se apresenta agora como uma porta, a porta das ovelhas, né? Ele diz, no versículo 7, Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não me deram os ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará, ou melhor, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e assará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me seguem, e assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então ele se apresenta como aqui? Primeiro como a porta, não é? O que é uma porta? É a divisão de duas dimensões. Vamos supor que você vem vindo lá na sua rua e você olhou uma pessoa mal encarada, mas sua casa está logo ali, ele está lá na esquina, né? Você vem rapidinho, ali você estava exposto a uma situação de assalto, mas a partir do momento que você abriu a tua porta, entrou, fechou, você passou por uma outra dimensão. Você está numa dimensão de proteção, guardado dentro da tua própria casa. Aquele perigo que você poderia estar correndo ali ficou para trás. Então isso é a porta. Ele se apresenta como uma porta. Quando eu entro, creio, passo por ele, eu entro numa nova dimensão de vida, numa nova dimensão em Deus, numa nova dimensão de fé. Há uma divisão de todo o meu passado, de toda a escravidão, tudo aquilo fica para trás. Cristo é a porta que me põe numa nova dimensão de vida. Sim ou não? Então ele diz, eu sou a porta, no versículo 9. Se alguém entrar por mim, entrou pela porta, será salvo, né? E não é só salvo quando entrar na glória.
salvo das mãos do diabo agora, da condenação eterna, da destruição, do cativeiro, de todas essas coisas que vocês estão cansados de me ouvir falar. Você já entrou pela porta, está salvo. Olha o que ele diz. Vou ler de novo. Eu sou a porta, versículo 9. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para quem tenham vida e tenham vida em abundância. Então a pessoa só lê esse versículo. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas o que está dizendo antes? Quem entrou pela porta está salvo. Entrou por uma outra dimensão. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida. E vida em abundância. Então só tem vida em abundância quem entrou pela porta, meu irmão. Quem entrou pela porta tem a vida em abundância. Fala só do ladrão e da vida em abundância, mas o texto anterior fala somente vai ter essa vida em abundância e a pastagem quem entrou pela porta. Então quando eu entrei por Cristo, eu estou numa nova dimensão de vida, eu vou ter a vida em abundância. Então a verdade de Efésios 6, Cristo é a verdade, eu vou me cingir com a verdade. Ele é a verdade, Ele é a luz do mundo, Ele é o bom pastor, Ele é o pão da vida, Ele é a porta. Continua a leitura. Eu sou o bom pastor, versículo 11, agora Ele é o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Olha que coisa interessante. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ver vir o lobo e as abandona e foge, porque é mercenário, o lobo as arrebata. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, olha, presta atenção. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aí que está a segurança. Jesus nos conhece como ovelhas, mas nós conhecemos Ele como pastor verdadeiro. Nós sabemos quem Ele é. Jesus não é uma figura longe, distante. Não é aquela coisa pregada na cruz, sempre assim, triste, Ele já ressuscitou, né? Nós sabemos quem Ele é, sabemos o que Ele fez na cruz, sabemos que Ele ressuscitou, sabemos que Ele é o nosso pastor. Ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas também o conhecem. E Ele diz, e assim como o Pai me conhece, a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então Ele é o pastor do Salmo 23, que refrigera a nossa alma, que nos leva aos pastos verdejantes, que nos guia às águas de descanso, né? Eu tenho que correr, vamos lá. Vamos ali, João capítulo 11, você já está aí pertinho, vira a página, no versículo 25. Ele vai ressuscitar Lázaro, está naquele diálogo com as irmãs. Vocês acreditam? Ela disse, eu creio que ele vai ressurgir na ressurreição de último dia. E aí ele faz essa grande declaração no versículo 25. João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive, crê em mim, não morrerás eternamente. Crês nisso? Então Jesus é a ressurreição e a vida, meu irmão. Ele tem domínio sobre a morte. Eu gosto muito de falar isso. Ele ressuscitou, quebrou o poder da morte. A morte está nas mãos dele, porque ele a venceu. Ele tem domínio sobre a morte. A morte rouba de nós os nossos familiares e eles desaparecem, nunca mais voltam. É um monstro, é um gigante, né? Mas Jesus derrubou esse gigante, Ele quebrou o poder da morte. É por isso que Ele assegura a cada um de nós que cremos o quê? Que nós temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Tem convicção disso ou não? Temos a vida eterna. E vamos voltar em João 14, 6. Você está no 11. Eu pulei alguns versículos aqui, mas vamos lá. João 14, 6. Ele diz... Respondeu-lhes, pois, Jesus, eu sou, olha o que Ele é, o caminho.
e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o único caminho, ele é a vida. Agora volta para Efésios, no capítulo de número 6, para nós terminarmos onde começamos. Versículo 10: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais firmes, cingindo-vos por sobre vós o quê? Cingindo-vos com a verdade. Então Jesus é a nossa cobertura, é o nosso escudo. Ele é a verdade, estamos cingidos nele. Ele é a grande capa que veio sobre nós, a grande proteção. Ele é aquele que já tampou as brechas. Quando é que nós vamos acreditar nisso? Ele com seu sangue tampou todas as brechas do pecado, as desfez todas. Ele é a verdade. Então todos nós, meus irmãos, começando a armadura, temos a grande cobertura. Qual é? Jesus Cristo. Ele é a verdade na qual estamos cingidos. Amém? Rodrigo, vamos lá, vamos ficar em pé. Nós vamos nesses próximos domingos trabalharmos em cada parte da armadura. Você se esforce para estar presente, para ter a fé bem fortalecida, né? Vai orando, vai dizendo: Senhor, eu te adoro, eu te agradeço. Fala para o teu irmão: meu irmão, reina em vida essa semana. Reina em vida, vai em paz, tenha uma semana de paz.